Boa noite para todos que estão aqui. Boa noite para você que está em casa. Tudo bem? Bem, obrigada. Primeiro eu quero agradecer, Arthur, pelo privilégio do convite. Eu estou muito, mas muito mesmo, muito feliz em poder compartilhar esse testemunho com pessoas que são parte para mim da minha família, são a minha família, que é essa igreja. Eu estou muito feliz mesmo porque tudo que eu vivi, vocês viveram comigo. Amém. E eu estou realmente muito feliz. Obrigada. Por nada. Na verdade, quando foi feito esse convite para mim, eu fiquei muito feliz e eu comecei a orar, Arthur, quando você me convidou. E eu pedi que o Espírito Santo conduzisse da forma que Ele quisesse, porque para você que está em casa e para você que está aqui na igreja, a gente sabe que o objetivo do testemunho, que desde a Bíblia tem tantas histórias, é levar as pessoas a entender e conhecer o amor de Deus. Então eu pedi ao Senhor que conduzisse, para que mostrasse exatamente o que fosse para ser dito aqui. E Deus hoje tem algo muito especial para falar com você. Eu não estou aqui para falar nada a não ser compartilhar aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Lembrando que Deus é Deus em qualquer circunstância. Se Ele cura, Ele é Deus. Mas se Ele não cura, Ele é Deus e continua nos amando. Isso é muito importante a gente entender. Então, assim, o que eu vou compartilhar com vocês, parte um pouquinho do que eu vivi nesse ano anterior, na verdade, em relação a uma questão de saúde que eu vivenciei, e eu não poderia deixar de agradecer a Deus publicamente. Anotei algumas coisinhas para não esquecer, bem pouquinhas para hoje, tá? Algo que Deus colocou no meu coração, tá bom? E eu quero convidar você para orar comigo. Pode ser? Então vamos orar? Papai querido, nesse momento estou aqui com todas essas pessoas maravilhosas para poder receber mais de Ti. Nós sabemos, Senhor, que nada somos sem o Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. E queremos nesse momento que essa parte da minha vida de testemunho agora sendo contado para os meus irmãos, para os meus amigos, para pessoas que não me conhecem ainda, que de alguma forma, Senhor, sirva para que o Teu nome cresça sempre nas nossas vidas. Pai, que sirva de transformação de fé em fé para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero começar, Arthur, com vocês aqui, falando da minha experiência, um pouquinho e bem rápido, entendendo sobre fé. Para isso, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Se você quiser, eu vou ser bem rápida. Se você quiser depois, abrir depois é melhor, Mas você pode encontrar o que eu vou ler com você aqui, tá bom? Aqui já está marcadinho para ser bem rápido, está lá em Hebreus. Esse testemunho não fala nada mais do que aquilo que já tem registrado na Bíblia a respeito de fé. Se eu perguntar aqui, Arthur, para você, ou para qualquer outra pessoa que está conosco nesse momento, o que é fé, cada um vai falar um pouquinho do que é fé. Mas a Bíblia, ela traz um conceito de fé. E eu quero dividir com você esse conceito de fé rapidamente. Em Hebreus 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos, mas que ainda nós não vimos. Isso é fé. De acordo com a Bíblia, Deus deixou para nós aqui esse conceito de fé. É a certeza, daquilo que a gente espera, mas a gente não viu ainda, Outro ponto que eu quero marcar com vocês aqui, antes de falar que Deus tem algo sobre fé para nós, é que a fé ela tem uma importância específica na minha vida e na sua vida. Também em Hebreus 11, no verso 6, fala assim da importância da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, Arthur? Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque, às vezes, para a gente passar por algumas coisas na vida da gente, com Deus, para a gente aceitar
a transformação que Deus quer fazer na nossa vida, o ato, o feito, aquilo que se espera, aquilo que a gente espera, a gente precisa entender um pouquinho da fé, de como ter essa fé. Porque a fé também tem uma inimiga em Tiago, que é só passar assim, depois de Hebreus, vem Tiago, para você que está em casa. Olha, uma folhinha aqui na minha Bíblia, já cheguei em Tiago 1, no verso 6. Esses 3 pontos eu quero destacar para vocês. O conceito da fé, a importância que a fé tem, que é impossível agradar a Deus, né, sem fé. E agora eu quero mostrar para você que a fé tem uma inimiga, biblicamente falando. Em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu vou parar por aqui, só na parte A do versículo. Ou seja, a dúvida é a inimiga da fé. Se eu e você tiver dúvida, a gente não tem como receber aquilo que Deus tem para a gente. E a nossa fé, ela tem que estar firmada na vontade de Deus e não na nossa vontade, entende? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque na Bíblia também existe a história de uma mulher, que eu marquei aqui, em Lucas 13. Aqui fala que Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava ensinando no sábado na igreja, né, na sinagoga, e veio uma mulher, né, em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 até o 13. Eu vou só relatar para você, se você quiser depois você pode, né, ler com mais cuidado e mais atenção. E veio ali uma mulher possessa de enfermidade, um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Mas Jesus a viu, a chamou e disse-lhe: mulher, esteja livre da tua enfermidade. E essa fala é muito forte, porque ela é real. Jesus, ele pode todas as coisas. Amém. Isso foi conquistado na cruz do Calvário, com a sua morte e com a sua ressurreição. Essa autoridade, essa liberdade que nós temos em Deus foi conquistada. Eu fui acometida por um tumor, BIRADS 4, para quem já conhece um pouquinho sobre câncer, tá aí meu exame, um pouquinho o resultado, eu tentei focar bem para vocês. Tem outros exames. Esse aí é o que deu o resultado da categoria. Obrigada, Davi. O que significa esse exame? Esse exame significava exatamente que eu estava com câncer de mama. Isso foi no ano passado. O que eu quero dizer para você é que um pouco antes desse resultado de exame sair, um pouco antes, na verdade, de eu sentir o que eu estava sentindo na mama, de fazendo o autoexame e sentir, o que aconteceu foi que, antes disso, aqui na igreja, teve um retiro das mulheres. Nesse retiro, Arthur, foi passado um filme escolhido com muito carinho, que falava sobre a intimidade com Deus. E pouco antes de eu desconfiar disso que estava acontecendo comigo, e de ter esse resultado desse exame, que não foi um resultado legal de receber. Ninguém recebe o resultado de um câncer e... que legal, né? É algo assim, é um choque, né? Chocante. É uma coisa que você nunca espera. Não espera. Apesar da minha mãe ter sido acometida, né? Eu perdi minha mãe para um câncer de mama. Minha tia também. Apesar disso, a gente não quer, a gente não deseja e a gente não imagina que vai acontecer conosco, né? Que um câncer possa, né, vir na vida da gente. É muito forte. Muito, verdade. É algo que mexe com a gente emocionalmente, que mexe com a gente fisicamente, né, organicamente falando, mexe muito. A cabeça da gente não fica no lugar. E esse retiro, eu fui convidada para ir antes de eu saber desse resultado. E eu fui nesse retiro. Quando eu cheguei nesse retiro, o que aconteceu é que eu assisti esse filme e aquilo tudo que eu já sabia na minha vida, que eu tinha que buscar a Deus e que você e eu sabemos sempre, porque a gente vem na igreja, a gente aprende
né? O tempo todo a gente está aprendendo. Mas aquilo tudo, naquele retiro, tomou uma cor mais viva na minha vida. E aquele retiro marcou a minha vida. E eu comecei a buscar a Deus. Eu acordava tão cedinho. Aí eu ia para outro quarto, que eu separei um espaço para a minha intimidade com Deus, o meu momento pessoal com Deus. Acontece muito de nos preocuparmos com o culto familiar. Que bom, né? Que a gente precisa mesmo preocupar. Mas, às vezes, quando a gente se preocupa com o culto familiar, a gente esquece que cada um também tem a sua busca individual com Deus. Né? Eu busco a Deus com o meu marido, juntos, com os filhos, mas a gente tem que buscar sozinho. Sabe, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu pela pessoa Sinara, pela pessoa Maria, pela pessoa Beto, pela pessoa Lilian, pela pessoa que está aí agora vendo a gente, que eu posso até não saber o nome, mas ele sabe. Amém. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade me levou a esses versículos que eu li para vocês aqui. E me levou a entender que a fé, ela vai além da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque depende de você, da sua escolha e da minha escolha ter fé. Entende o que eu quero dizer? Deus deixou tudo pronto. Mas o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. A intimidade, um passo que eu dou para estar pertinho de Deus, isso depende de mim e depende de você fazer isso. Você não faz ideia do quanto foi difícil, ou faz, porque talvez eu esteja falando com alguém que esteja passando algum momento assim, eu não sei quem está assistindo ou quem vai assistir em algum outro momento. Mas o que eu quero que você saiba é que Deus, Ele está com você. Amém. Ele de fato está com você. E Ele esteve comigo. Ele não fala para a gente assim, vai. Ele fala, vamos. Isso me faz lembrar, que eu quero encerrar falando disso, de quando Jesus estava com os discípulos, do lado de cá, antes de ter a tempestade no mar, e ele falou assim, vamos atravessar, né, o mar da Galileia. Aí eles entraram no barco e Jesus estava com eles e Jesus dormiu. Começou a tempestade, o desespero foi tão grande, eu talvez teria também ficado desesperada, você também, dentro daquele barco no meio da tempestade, mas Jesus estava dormindo. Eu só quero dizer que Jesus diz vamos, Ele não diz vai. Então, o que eu passei, eu sei que Ele passou comigo. Às vezes, a resposta é diferente da nossa perspectiva, né? E o mais importante que eu quero dizer aqui para vocês é obrigada. Porque em nenhum momento eu estive só. Amém por isso. Em nenhum momento. Deus cuida de cada detalhe. Eu não sei se tem alguém passando alguma situação assim, mas não se preocupe. Ele cuida do detalhe, inclusive, de não te deixar só, em companhia. Pessoas orando e pessoas participando de todas as formas necessárias do meu momento. A Sinara é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito especial, muito querida. Eu comecei a observar que ela estava diferente e eu fiquei preocupada, até que um dia estávamos reunidas num pequeno grupo de mulheres que tínhamos o ano passado, da igreja do Bandeirante, e ela contou que ela não estava se sentindo bem, que ela então foi investigar, fez um exame, e nesse exame a médica disse para ela que ela estava com um tumor, um caroço já bem grande, num estágio já avançado. Precisava fazer o exame para saber se era benigno, se era maligno. Nós começamos a ficar muito preocupados com a Sinara. Eu conversei com a Jennifer e com a Lilian, e aí nós pensamos o que fazer para ajudar. A Sinara já tinha que fazer um exame e ela não conseguia fazer esse exame porque ela já tinha ido no posto de saúde umas 5 vezes e eles estavam sempre postergando e ainda não estava na hora e eles não conseguiam conciliar o endereço dela. Enfim, estava muito difícil, o tempo estava passando e isso nos deixou muito preocupadas.
Então nós conversamos com a Edneide também, fizemos um grupo no WhatsApp com nós 4, Lilian, Jennifer, Edneide e eu, e começamos a contactar alguns amigos para ajudarmos a Sinara. E então cada uma de nós 4 ficou responsável em falar com algumas pessoas para que pudéssemos fazer alguma coisa por ela, uma amiga, uma irmã nossa da igreja que naquele momento estava precisando. Deus é tão maravilhoso que Ele abriu as portas. Uma pessoa especial soube disso, levou a Sinara na clínica, pagou os exames para ela. Muitas pessoas da igreja ajudaram, muitos amigos nossos, até de outros lugares, até de outros estados ajudaram. E o mais importante, todo mundo se envolveu e se uniu em oração. E começamos a orar por ela e a orar pelo milagre que só Deus pode fazer. E o que é mais interessante, queridos, a Sinara, nesse período, estava desenvolvendo uma intimidade maior com Deus. Antes disso, tínhamos feito um retiro espiritual de mulheres e nesse retiro falamos sobre a importância do momento a sós com Deus, falamos sobre a importância da oração. E ela começou a desenvolver isso, ela colocou em prática na vida dela antes de saber que tinha esse problema de saúde. E quando ela descobriu o problema de saúde, ela já estava tão envolvida na intimidade com o Pai que ela se sentiu abraçada, ela se sentiu amparada. E o mais interessante diante de todo o desafio, porque realmente era algo muito preocupante, ela confiou que o pai dela estava segurando-a no colo. E ela pôde passar por esse período com uma fé, com uma certeza que não é todo mundo que consegue ter. Realmente, a Sinara, os exames constataram um câncer. Pela graça de Deus, a nossa amiga do Carmo conseguiu um contato e marcou uma consulta para ela lá no hospital de base. E ali eles cuidaram da Sinara, eles começaram a fazer todos os procedimentos necessários. E hoje eu louvo a Deus porque a nossa amiga está bem melhor. Esse tumor reduziu muito. Até os médicos ficaram impressionados e com a rapidez, né, e como tudo aconteceu. Mas ela tinha certeza desde o início que o Deus ao qual ela serve, Ele estava ao lado dela, Ele estava cuidando dela, Ele segurava a nossa amiga dos braços e ela tinha essa convicção. Louvado seja o Senhor pelo grande milagre na vida da Sinara. E eu fui a primeira a abrir. E por trabalhar na área médica, eu tinha um pouco de experiência, né, no que tinha no laudo. Meio que entendi um pouco. E na hora, antes dela ler, aquilo já me deu um baque, porque já era o resultado de câncer. E aí, quando eu mostrei para ela, ela me surpreendeu. Porque ela foi firme, forte desde o princípio. No momento que ela leu o resultado, ela simplesmente olhou para mim e falou assim: vai dar tudo certo. Sorriu e falou: vai dar tudo certo. E eu fiquei impressionada, porque assim, parecia ela que estava dando força para as pessoas, né? Ela quem tinha recebido aquele laudo e simplesmente ela quem estava ali suportando toda a barra. E nós ficamos assim totalmente dependentes de Deus, porque era algo assim que infelizmente não tinha como o que fazer, né? Enfim, ela foi fazendo outros exames, acompanhamento médico. Cheguei a mostrar para uns médicos onde eu trabalhava e realmente era isso. Era algo que para eles era irreversível, né? Ficamos aguardando somente um milagre. E no final foi isso que aconteceu. A primeira pessoa que falou, para quem não conhece, é a Kátia.
né? Para você que está em casa, se porventura não conhece, para você que está aqui. Ela é a esposa do pastor Isaías, que estava conosco no momento estava conosco aqui na igreja, amigo do nosso pastor Miguel, né, pastor? E ela me deu muito apoio e foi tremendo o que aconteceu. A segunda pessoa que falou é minha norinha, a Érica, minha norinha por parte do meu amor ali. Para quem não estava aqui no domingo também me descrevendo, sou uma pessoa casada. Meu esposo esteve ao meu lado, companheiro, firme comigo ali o tempo todo, acreditando no Deus que nós servimos, o Deus que cura, que não mudou, que é o mesmo hoje, que é o mesmo que foi no passado e sempre será. Esse é o nosso Deus. O que eu quero dizer para você, desse testemunho, que eu acho fantástico ouvir as pessoas. Eu recebi esses vídeos, eu fiquei muito emocionada. O que eu quero te contar é quando eu estava passando por isso. Presta atenção. Deus não deixa você só. Eu estava aqui. Eu estava com uma doença que aparentemente terminal. E o que eu quero dizer para vocês, eu tive amigos o tempo todo. Meu esposo o tempo todo comigo, como eu disse. Mas tiveram mais pessoas envolvidas que eu até nem sei. E eu quero deixar minha gratidão aqui. Lore, é impossível não agradecer a esse Deus maravilhoso que conduz cada pessoa na minha vida no momento certo e conduz na sua que está ouvindo isso. Quando eu passei, foi muito difícil. Não é fácil você receber um diagnóstico de câncer. Não é fácil você saber que está com uma doença que é tão terrível. Nós estamos vivenciando uma pandemia. Mas não deixa de existir as outras doenças, né, Lore? Então, assim, não é fácil. Você tem um diagnóstico, você sabe que aquele ali pode encerrar com a sua vida. Uma pessoa de 49 anos, na verdade eu tinha 47, então agora eu estou com 49. Olha só, então você olha e fala, poxa, eu queria viver mais. E aí, de repente, eu pensei assim, mas Deus é que sabe. Então, como eu comecei, eu quero falar para vocês. Deus é maravilhoso, curando ou não, mas Ele decidiu me curar. E eu estou muito feliz com isso. Como ela disse no final do vídeo, o milagre, a gente esperava um milagre, foi isso que Deus fez na minha vida, sabe, Lore? Porque no final, quando eu comecei a fazer os exames no final desse ano anterior, a médica olhou e falou assim, para a gente operar, tirar tudo, fazer todo o trabalho, não é, tem um nome lá. Eu não sou boa com nome, gente, como é que é o nome? Aí, quando ia operar, começou a fazer exames lá no hospital de base. A doutora Laísa olhava e falava assim, como assim? Sinara, isso está diminuindo. Então foi assim, surpreendente para ela. Nós aprendemos que a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre alimentação, né? E eu comecei, o meu amigo Jesus já deixou aqui, né? Tudo escrito, né? E eu e meu esposo conversamos e falamos, vamos ver o que a gente faz com a alimentação. E a gente começou a fazer uso da alimentação conforme nós temos, né, o ensinamento. E, para a honra e glória do Senhor, o que aconteceu foi que, nesse tempo, com toda essa alimentação, com o apoio de toda essa família fantástica que eu tenho, que são vocês, aqui do Núcleo Bandeirante, e eu me senti abraçada pelo Pai, eu senti que eu tenho uma família linda, e eu senti a mão de Deus. Meu esposo o tempo todo olhava, a gente se emocionou a cada situação, a cada visita recebida das pessoas aqui. Foi muito forte o que cada um de vocês, o que foi feito por cada um de vocês para mim. Foi muito forte. E você que está ouvindo esse testemunho, tenha certeza de uma coisa, Deus cura. Deus faz, Ele fez na minha vida. Aprove ao Senhor que fosse assim. Sinara, e se não fosse? Se Ele não tivesse te curado? Lore, eu quero falar disso porque foi algo que aconteceu, uma conversa que a gente tinha, né, meu amor? Sempre. Se Deus não curar, na verdade, irmãos, eu não pedi a cura. Foi uma coisa interessante. Eu não pedi a cura. Eu falei com o Senhor assim, eis-me aqui. É claro que eu queria viver. A gente não é, né? Não vou ser hipócrita de dizer aqui que não. Eu queria viver. Mas eu disse para o Senhor assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E se a tua vontade for me curar, meu marido falava assim, se for a cura,
Ele olhava para mim e falou assim: meu amor, que seja para a glória dele. E se não for, que seja para a glória dele. E a gente orava junto, a gente chorava junto. Eu chorei muito, muito. A gente chorou muito junto. Mas choramos juntos do Senhor Jesus. Sabe quando as lágrimas vinham assim? Teve gente que não sabia o que... Eu estou tentando segurar, porque eu já chorei tanto que eu não queria chorar, não. Obrigada, amorzinho. Mas assim, de verdade, é uma situação ruim. Você recebeu uma notícia ruim. Mas seja como for o resultado, o meu pensamento foi assim: aconteça o que acontecer. O que me importa, eu até escrevi isso. Na época eu escrevi muito. O que me importa é o que eu estou fazendo enquanto estou aqui. Entendeu, Lore? O que eu estou fazendo enquanto aqui estou? E é nisso que eu quero te chamar para pensar. Não importa o diagnóstico ou não ter diagnóstico. O que importa é o que eu e você estamos fazendo aqui enquanto aqui estamos. É muito ruim saber que a gente está prestes a morrer, mas vamos lá, gente, num encontro das irmãs, como é que chama? Grupo assim, né? Das irmãs, num culto que teve um pequeno grupo, no PG. Eu falei assim: a única certeza que nós temos aqui, nessa terra, é de que todos vamos morrer. Não é verdade, irmãos? Essa é a certeza que nós temos aqui, né, Lore? Mas essa certeza, quando ela está alinhada com a certeza de que existe uma vida eterna preparada por Jesus para nós, alivia a nossa alma. E eu senti um alívio, Lore, tão grande quando eu pensava nisso, que eu falava: enquanto estou aqui, eu vou professar o nome de Jesus. Eu vou falar de Jesus. E vou viver Jesus. Foi muito especial, como disse a Kátia no vídeo para vocês aqui, estar ligada, coladinha com Jesus na época. Foi muito, muito grandioso isso para mim. Eu estava buscando Jesus, eu acordava cedinho, bem cedinho, porque não tinha ainda pandemia, e antes do trabalho eu tinha que acordar muito cedinho. E logo entrou a pandemia, o que para mim, no momento, foi um benefício, eu ter que ficar em casa. Eu precisava disso. Então, para mim, eu quero deixar isso claro aqui, naquele momento foi importante eu ficar em casa. Ficaria de qualquer forma, né, diante da circunstância. Mas foi uma bênção eu ter ficado em casa, eu ter tido assistência. O Senhor Jesus me abraçou de uma forma ímpar. E eu nunca me senti só, Lore, em nenhum momento. Eu me senti amparada, eu sentia dores, eu tive um pouco de perda de cabelo, por um pouco do tratamento, né, que a gente passa. Eu fiz 2 químio, cheguei a fazer 2, não precisei dar continuidade. Ia dar continuidade até que os exames gritaram que Jesus cura, né? E a doutora olhou para mim e falou assim: Nara, você não tem mais. Aquele tumor maligno deixou de existir. Eu preciso fazer uma série de exames para ter certeza disso. E ela começou. Gente, eu fazia tanto exame, era exame de todo jeito que você pensar que não sei os nomes. Para ela ter certeza, né? Convicção do que ela estava falando. E o resultado foi esse, diferente daquele de um laudo negativo. O resultado foi que eu estava curada. Hoje, o que eu faço? Faço acompanhamento, mas agora pelo HMIB. Entendeu? Né? Que não precisa mais ser no hospital de tratamento de câncer diretamente, que era onde eu fazia antes, que era o hospital de base, que Deus conduziu tudo. E agora eu vou e faço acompanhamento. Última vez que eu fui, recente, do mesmo jeito, não tem nada. Eu não serei irresponsável de não acompanhar. Eu quero aqui deixar claro que Deus tem as formas de trabalhar. A forma que Ele trabalhou na minha vida foi essa. A forma que Ele vai trabalhar na sua vida, a sua intimidade com Ele, Ele vai te mostrar. O que eu quero deixar aqui? Intimidade com Deus. Papai presente. Papai está presente. Quando a Kátia falou assim, ela tinha certeza que estava no colo do pai. Eu estava. Eu estive no colo. Papai, ele nos ama, Ele nos criou, Ele sabe o que a gente precisa. E Ele me tratou conforme Ele sabia que eu precisava. E eu me senti assim. Eu quero deixar essa mensagem para você. Deus cura. E se Ele não curar,
Ele continua nos amando, do mesmo jeitinho.